Oi, gente, eu sou a Daniela. Eu, em 2023, recebi o diagnóstico de insuficiência da válvula mitral e desde então eu tenho acompanhado com o cardiologista e recentemente eu descobri que houve uma piora nessa minha insuficiência e eu vou ter que passar por uma cirurgia cardíaca para possível plástica dessa válvula ou, se a plástica não for possível, uma troca por uma válvula mecânica. Eu vou começar contando como foi a descoberta dessa insuficiência. Em 2020, eu comecei a ficar doente. Eu, a princípio, senti uma fraqueza, uma falta de força. Eu não sei porque quando eu fico doente assim, eu sinto uma falta de força nos braços. Parece que os braços estão cansados e eu tenho muita dificuldade para fazer as coisas, para ficar em pé, para fazer as coisas. E começou assim. Eu ia fazer um arroz, por exemplo, eu ia lá, picava a cebola, eu precisava sentar, eu precisava descansar, porque eu sentia que eu ia desmaiar. E assim ia sendo o processo. Fazia o arroz, picava a cebola, colocava o alho, depois fritava o arroz, colocava água e tinha que sentar. Não conseguia fazer tudo em uma etapa só. Entre outras coisas, né? Eu me sentia cheia, assim, parecia que eu sempre estava com a barriga cheia, parecia que eu tinha sempre me alimentado muito, sabe? Em quantidades enormes, sendo que eu não conseguia nem comer. Eu, às vezes, tomava um chá porque eu achava que ia melhorar, achava que era do estômago. Cheguei a achar que era ansiedade. E nada que eu fizesse melhorava. E isso foi uma semana, acho, da minha vida passando por isso. Ou mais até, não sei dizer. Eu. Até que um dia eu lembro que era um domingo. Ah, eu cheguei durante essa semana a procurar duas vezes o pronto-socorro, porque não estava me sentindo bem. Chegando lá, eles falavam: olha, tá tudo bem, seus sinais vitais estão estáveis, deve ser alguma coisa do estômago. E aí eles me davam um omeprazol, pantoprazol, algum remédio assim pro estômago, algum remédio para náusea, e me mandavam para casa. E isso foi quase uma semana. No domingo, eu tava me sentindo assim, extremamente fraca, cansada. Eu falei, não tô me alimentando. Eu acho que é isso, é fraqueza que eu tenho. E eu não conseguia dormir. Para dormir, eu precisava de colocar assim uns 3 travesseiros para conseguir cochilar um pouco durante a noite. Aí, nesse dia, né, chegou o domingo, eu falei, acho que é fraqueza, eu preciso cozinhar, fazer uma comida forte e eu vou me sentir melhor. Aí eu fui, cozinhei feijão, fiz um arroz, me esforcei pra caramba pra fazer essa comida, porque eu tava muito mal. Consegui fazer, eu nem lembro direito o que eu fiz. Eu sei que eu cozinhei feijão, fiz acho que uma carne, coisas assim. E aí comi, consegui comer, forcei, né, pra comer. E aí eu falei pro meu marido, vamos caminhar, vamos levar o lixo? Você me ajuda? Vamos levar o lixo? Porque eu tô me sentindo muito cheia e eu quero deitar. Então vou caminhar um pouquinho pra para ver se eu me sinto melhor e consigo deitar um pouco. Aí a gente foi até a lixeira, levei o lixo, assim, muito, muito cansada, assim, morrendo. E aí meu marido falou, eu vou levar, eu tenho uma filha, né, de 7 anos agora, na época ela tinha 4 ou 5, 4 ou 5 anos, e ele levou ela no parquinho para brincar. Eu cheguei em casa sozinha, né,
e eu não conseguia nem sentar a partir daí. Eu tive que ficar em pé, assim, segurando numa parede, porque se eu sentasse, parece que eu ia me afogar, sabe? Eu não sabia explicar o que eu tava sentindo, mas eu tava muito mal. E aí eu liguei pro meu marido e falei assim, ó, volta, porque eu não tô bem. Aí ele até falou, ai, a Raquel fez uma amiga, espera um pouco. Eu falei, não, volta agora, tô mal. Aí só troquei de roupa, ele me ajudou, né? Só troquemos de roupa e a gente pegou um Uber, que o nosso carro tava quebrado na época, e eu fui lá pro Hospital Samaritano, aqui em São Paulo, eu moro em São Paulo. Chegando lá, tava vazio, graças a Deus. Eu fui direto pra triagem e o enfermeiro que tava na triagem, eu comecei a ver, né? Ele verificando. No Uber, eu eu sentia, eu tava sentindo um frio, tava a janela aberta, assim, ele pegou a marginal, Tietê, era um frio terrível. E eu tava de blusa. E parecia que que eu me sabe? Me sufocando, mesmo tendo vento, bastante ar, eu não conseguia respirar direito. Chegou na triagem, eu comecei a ver temperatura 35 ou menos, eu não lembro direitinho. Mas eu tava com hipotermia. A minha saturação tava super baixa. Eu não vou saber mais dizer os valores que eu esqueci. E tinha a pressão também. Tava com uma hipotensão bem grande. Aí eu até comentei com o enfermeiro, só falta ser sepse. Aí ele já pegou o telefone, ligou para alguém e falou: o paciente vai para emergência, protocolo de sepse. Aí na hora ele falou que era de foco abdominal. Eles entraram com o protocolo de sepse de foco abdominal. E eu fui para emergência, chegando lá já me monitoraram tudo, me colocaram oxigênio, monitorizaram, né? Colocaram oxigênio, colheram exames, sangue, gasometria arterial, que dói pra caramba. E colocaram medicação, né? Antibiótico profilático, colocaram um soro fisiológico enorme lá, um soro enorme, pra, porque eu tava com hipotensão. E aí o médico da emergência pediu uma tomografia abdominal e de tórax. Quando eu fui para tomografia, eu tomei o contraste, tudo, mandaram, quer dizer, primeiro mandaram deitar na maca, depois pegaram a veia, não, eu já tava com acesso, eu não lembro se pegou outra veia, se eu tava com o mesmo acesso, fizeram contraste, e ali começou o exame. Aí o rapaz lá do exame falou para mim, olha, você tá com um zíper na calça e tá atrapalhando, você tem que baixar a calça. Nesse momento que eu fui baixar a calça, a falta de ar piorou. Fiquei assim, parecia que tava respirando, a respiração ficou acelerada, assim, eu não conseguia. Fiquei assim, sabe? E aí ele falou depois, terminou o exame e tal, veste a calça e passa para outra maca. Aí piorou de vez, eu não conseguia respirar direito, eu parecia que tava sufocando. Aí eles falaram assim, você tá com... Eles acharam que era uma reação alérgica ao contraste, vamos voltar para emergência. Começaram a correr, eles aumentaram o oxigênio, aí eu comecei a melhorar. Falei, não, tô melhorando aos pouquinhos. Depois da tomografia, eu já fui atendida por um outro médico, e eu fui para um setor, era tipo uma observação, né, do pronto-socorro, eu não fiquei mais na emergência. E aí, chegando o resultado da tomografia, os exames de sangue também, o médico viu que estavam bem alterados. Aí eu fui proibida de levantar, até para fazer xixi eu tinha que
pedir, né, para fazer. Eu não podia ir no banheiro, tinha que usar uma comadre, porque minha saturação estava muito baixa e então, gente, eu estava contando como tinha sido a primeira vez que eu fiquei doente, né, e foi quando eu descobri a insuficiência da válvula mitral, e eu acabei perdendo uma parte. Não sei o que, que eu fiz de errado ali. Então, eu tinha feito a tomografia e eu descobri um derrame pleural, um derrame pericárdico e uma ascite. Aí ali eu fui encaminhada para um setor do pronto-socorro, onde eu fiquei aguardando a vaga na UTI. E a partir desse momento eu fui proibida de me levantar, fiquei com oxigênio o tempo todo, porque sempre que eu levantava a saturação caía. Então eu tinha que usar comadre, porque eu tava tomando diurético, então fazia muito xixi. E medicação na veia, tudo. Até que de madrugada, eu acho que já era quase de manhã, que foi sair essa vaga para UTI, e eu fui. E era uma UTI que podia ficar acompanhante. Então, meu marido ficou ali comigo essa noite. Isso era domingo para segunda. Aí eu fui para. Aí na UTI eles me monitorizaram, colocaram aqueles aparelhos, né, que ficam verificando sua saturação, que periodicamente verifica a pressão, fica vendo o pulso. E também eu não podia levantar para ir ao banheiro, nada, eu tinha que pedir a comadre cada vez que eu fosse fazer xixi. É... foi bem complicado, porque eu não tinha levado nada, eu nunca na minha vida eu imaginei que eu ficaria internada ali, né, nesse primeiro momento. No outro dia, meu marido foi trabalhar, aí ele foi para casa levar também coisas para minha filha, que ela tinha ficado com a minha mãe. Ele acho que passou em casa, depois foi trabalhar. E só à noite que ele foi no hospital levar alguma coisa para mim, para que eu pudesse tomar banho e me trocar, né? Alguma coisa assim. Então, eu fiz vários exames ali durante aquela permanência na UTI. Eles não sabiam, não me deram um diagnóstico, não sabiam o que era, perguntaram se eu, por acaso, tomei água demais. Eles imaginaram outros tipos de infecção, pensaram em doença do legionário, pensaram inúmeras possibilidades ali eles pensaram e fizeram muitos exames, muitos diferentes médicos foram me ver. Eu fiz um ecocardiograma ali que já deu uma insuficiência da válvula mitral moderada. E nesse exame ele disse que poderia, ele no laudo, né, ele disse que pode estar subestimado o resultado porque ele não tinha uma visão clara ali do meu, não sei por quê, a visão não era clara e poderia estar subestimado o resultado. Eu fiquei ali na UTI fazendo aquela ventilação não invasiva por bastante tempo. O fisioterapeuta vinha até de madrugada para fazer, então eu fiz muitas vezes e também o diurético continuamente, e aí eu fui tendo uma melhora. Passou, acho que talvez uns 2 dias, eu recebi alta para o quarto, aí fui para um quarto de enfermaria, e eles começaram a ver a possibilidade de eu ter alta para casa, sem um diagnóstico ainda. Aí, meu exame de dímero D estava muito alterado. No dia que eles tinham planejado a minha alta, eu não lembro quantos dias exatamente passou. Eles tinham planejado a minha alta, isso era ano de 2023, eu acho que eu falei errado no começo do vídeo.
E no dia que eles tinham planejado me dar alta, o meu exame de tireoideia estava muito alterado. O médico foi e falou: olha, não vai ser possível você ir embora hoje, você vai ter que ficar mais um dia aqui. E aí, no outro dia, eu fiz uma angiotomografia de protocolo TEP, de tromboembolismo pulmonar, e não deu nenhum trombo, então eles me liberaram de alta para casa. E a única orientação que eu tive, eu fui liberada de alta sem receita, sem tomando nenhum remédio. Eles me liberaram só com a orientação de procurar com urgência um cardiologista. E foi o que eu fiz. E eu vou contar no próximo vídeo para vocês o que aconteceu nessa consulta com o cardiologista e o que ele falou e qual o tratamento que ele passou para mim.